agora, gente, eu tenho uma informação muito importante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a incidência de gota é mais comum em homens. Isso é difícil eu falar aqui no programa, quase todas as doenças preferem as mulheres, né? Em homens entre 40 e 50 anos, principalmente em indivíduos com sobrepeso ou obesos. Cuidado, hein, Paçoquinha? Pelo nome já deu pra ver, não é? Que o Paçoquinha precisa ter cuidado. Mas você tá longe ainda dos 40, começa a se cuidar, viu, Paçoca? Olha aí, já as mulheres raramente desenvolvem gota, sabia? Antes da menopausa. Agora, depois da menopausa, também tudo acontece. Vou conversar com a doutora reumatologista Andréa Meirelles, sempre linda, elegante. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Claudete. Doutora, o que é a gota, na verdade? A gota, ela é uma doença reumatológica onde existe um excesso de ácido úrico no organismo. O que acontece é que normalmente existe um desequilíbrio entre a quantidade de ácido úrico que o corpo consegue excretar e a quantidade que o paciente ou a pessoa ingere. Então gera esse desbalanço e isso acaba aumentando, acumulando na corrente sanguínea. Aí ele vai se agregando como se fosse um cristalzinho. E esses cristais vão se depositar principalmente nas articulações e nos rins. Nos rins, as pedrinhas nos rins. Seriam esses cristalzinhos? Também existem as pedras de urato, exato. Na articulação, gota. 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 E o que acontece quando a pessoa tem gota? Como que ela sabe que ela está com gota? Dói? A gota, ela tem um quadro clínico bem sugestivo. O paciente, normalmente, ele tem um quadro de dor muito súbita, na região, principalmente dos dedos dos pés, mas principalmente no dedão. É quase que um marco da doença, essa inflamação súbita do dedão, do pé. Nossa, mas que articulação foi escolher a gota? Exatamente, é do dedão do pé. O paciente, às vezes, dorme bem, sem dor nenhuma, e acorda de madrugada com uma dor intensa. O quadro da dor, da gota, ele é tão característico que parece às vezes os pacientes falam, nossa, parece que eu fui picado por inseto, porque fica uma vermelhidão intensa e uma dor intensa e um inchaço também bastante importante. Vamos ver um pouco mais, então, aí, né, dos sintomas, que incluem, então, esse inchaço, a vermelhidão que você falou e dor. Isso, e dor. A dor, ela tem uma característica importante, que também faz com que a gente consiga identificar a doença. Ela é uma dor geralmente autolimitada. O que é isso? Ela tem um período de vida, vamos assim dizer. Ela dura em média de 3 a 4 dias, tá? É muita dor. Sem a intervenção, muitas vezes, de medicação. Quando você intervém de uma forma rápida, às vezes a gente consegue barrar esse processo dentro de uns 2 dias de dor intensa. É uma crise. É uma crise. Passa e pode voltar a qualquer momento? A qualquer momento. Na mesma articulação? Na mesma articulação. As principais articulações são, como eu falei, a do dedão. Vamos mudar, vamos para a próxima aí para a gente ir acompanhando. Tem também a do tornozelo, tá vendo o aspecto como fica a articulação? Fica um aspecto bem deteriorado. Isso, claro, é um quadro de longa data. Mas isso sem tudo dúvida. É gota? No Isso tornozelo, tudo ali no... Tudo é gota. A gente observa Ela deforma a formação pessoa, de então? nódulos, exatamente. Esses nódulos são os conhecidos como tofos. Mas são duros? São duros. E eles vão deformando a articulação de maneira que vai perdendo a mobilidade. Né? E a pessoa pode ser operada de gota e voltar? Quando formam os tofos, a gente pode até retirar esses tofos. Mas é importante o tratamento para que a gente consiga excretar esse excesso de ácido Sim, eu entendi, úrico. mas, por exemplo, tirou aquele tofo lá do tornozelo, ele pode aparecer de novo no mesmo lugar ou próximo a ele? Pode aparecer no mesmo lugar ou próximo a ele. E deve doer até para calçar um calçado. Exatamente, difícil, é um problema esteticamente é muito ruim e principalmente para caminhar, para pôr um sapato. Isso pode acontecer tardiamente em outras articulações. Agora, doutora, uma pergunta. Quem tem problema nos rins, ou já teve, ou tem pedra nos rins, é mais fácil ter gota ou não está relacionado? São as duas vias. Sim. Quem tem insuficiência renal, normalmente já tem níveis mais altos de ácido úrico. Então, pode ter gota. E os pacientes que têm problemas de ácido úrico podem desenvolver gota. Podem desenvolver pedra nos rins com insuficiência renal.
né? Então, o rim é um órgão muito Está importante interligado no metabolismo do ácido úrico. Agora, é de fácil diagnóstico, segura a dieta aí antes de falar do diagnóstico, eu tô com muitas dúvidas sobre gota aqui. O diagnóstico é fácil ou é possível a pessoa ser tratada se tem só a localização ali no calcanhar, por exemplo, ou no dedão do pé? Pode ser difícil chegar ao diagnóstico? Não, normalmente é um diagnóstico relativamente fácil. Por quê? Porque o quadro é muito típico, é uma dor súbita, diferente de alguns outros tipos de doenças reumáticas, como a artrite reumatoide, por exemplo, que ela vem caminhando lentamente. A gota, geralmente, a primeira crise, ela é muito rápida, ela é muito súbita. E a vermelhidão é muito diferente das outras artrites. Em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Tem o tufo, tem a dor também e tem a vermelhidão. Isso. Ok. Bom, dieta. Se trata a gota com o que se come? Então, a dieta é um dos principais pilares do tratamento. É mesmo? Porque a maioria dos pacientes de gota, eles têm gota por aumento da ingesta e não por dificuldade da eliminação, da excreção. Sim. Então, os medicamentos que a maioria a gente usa servem para aumentar um pouco essa excreção, mas é necessário que a alimentação seja restrita. E quais as principais fontes de ácido úrico? Carne vermelha, os frutos do mar e a bebida alcoólica. Essas são as principais fontes. Talvez por isso esteja mais associado ao homem. Ao homem, exatamente. Se bem que isso está mudando tanto. A mulher, infelizmente, está bebendo tanto e tão jovem. E bebendo tanto que daqui a pouco consegue também, né? Conseguiu o direito de fumar, já está tendo câncer de pulmão, a torta direita. Agora, né, com a conquista da bebida, vai ganhar também aí, infelizmente, outras doenças. Então, tem que pensar bem antes de beber. E a bebida, qualquer tipo de bebida, destilado, qualquer bebida pode aumentar. Qualquer bebida, qualquer bebida. Tendo álcool, o problema é o álcool, né? Tá. A deficiência numa enzima que o paciente que tem gota tem, ele tem uma deficiência de enzima e ele tem uma dificuldade de degradação dessas proteínas. Então, isso vem por isso que vai acumular naqueles cristais que você falou inicialmente. Isso. Agora, doutora, por que depois da menopausa, nas mulheres, há uma incidência maior? Então, existe uma correlação entre o ácido úrico e, por exemplo, o colesterol e o triglicérides. Ele faz parte de um quadro que a gente chama de síndrome plurimetabólica. Nossa, síndrome o quê? Não gostei. De muitos metabólicos. Já não gostei disso daí, né, gente? E esse aumento do triglicérides e do colesterol, ele tende a ser maior na pós-menopausa. Certo. E né? contribui para a gente ter uma igualdade com os homens aí. Realmente é uma das poucas doenças reumáticas que é mais comum nos homens do que nas mulheres. Porque quase todas as mulheres, né, são as preferidas aí. Eu tenho perguntas aí do público, Felipe? Então vamos lá, vamos atender o nosso público. Se você quiser saber mais de gota, agora, hein? 12-997-13-26-22 por WhatsApp, você pode perguntar que nós vamos responder aqui. O tratamento é difícil, Não, o tratamento, a gente faz primeiro uma avaliação para identificar se esse paciente ele tem dificuldade na digestão desse ácido úrico, no caso da proteína da carne ou do crustáceo, etc. Ou se o paciente tem um problema de excreção. Aí a gente opta por um remédio ou por outro remédio. Ah, tá certo. Isso sempre associado à dieta. Sim. Ele gravou, adoro. Vamos ver quem é ele. Oi. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a toda a equipe do Santa Receita. Opa. Tudo bem? Meu nome é Davi Vidal, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu gostaria de saber da doutora quais os alimentos devem ser evitados em uma crise de gota. Muito obrigado, parabéns pelo programa, Cláudio e toda a equipe. Ê, Davi, adoramos. Vamos dar boa tarde pra ele? Boa tarde do Davi. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Olha que legal, Davi, só pra você aí, Juiz de Fora, mineiro, simpático pra caramba. Obrigada, Davi. E aí, doutora? Então, os principais alimentos são os derivados da carne vermelha. Então, quando eu falo carne vermelha, eu não estou me referindo só àquele bifinho. São embutidos, então tem salsicha, linguiça, etc. Tudo isso? Tudo que tem carne vermelha. Os frutos tem que reduzir mar, muitíssimo. Tem que reduzir. Os frutos do mar são bastante ricos em ácido úrico, o que já não acontece com os peixes de água doce. Esses podem ser ingeridos. Né? Pacu, sim. Agora pescado, esquece. E a bebida alcoólica. Né? Existe uma dúvida
E um erro bastante comum que é achar que as frutas cítricas têm ácido úrico. Ah, não posso comer laranja, abacaxi. Isso não procede. Não, porque ela vem da proteína animal. Exceção aí entra o álcool, tá certo? Então, é principalmente... Então, olha, levaram culpa à toa durante todo esse tempo as cítricas. Agora, eu tô lembrando aqui que o Davi falou que é de Juiz de Fora e mineiro gosta de carne de porco. A carne de porco igualmente prejudica, então? Não, a carne mais branca, ela é melhor do que a mais vermelha. Então, por exemplo, um lombinho de porco. Vai ser melhor do que uma picanha. Vai ser melhor que uma picanha. Ah, o frango também, da mesma forma. E se formos pensar nos miúdos do frango, esses também têm ácido úrico. Tudo que tem muito sangue, muito vermelho, ele tem mais ácido úrico. Nem pense em chouriço. Esse é puro ácido úrico, então nem pense. Vamos ver a próxima pergunta. Clarisson Alves. Oi, Clarisson. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, Clarisson. Eu tenho uma dor nos meus calcanhares que me impossibilita de caminhar. Pode ser gota? Ele é de Aparecida do Taboado, Mato Grosso. É muito improvável, porque como eu disse, a gota ela tem um ciclo autolimitado. Então, geralmente é uma dor aguda e passa. E pelo que ele está dizendo, parece que é uma dor frequente. Então, não tem uma característica sugestiva de gota. A gota, então, ela aparece, dói, fica vermelho, aparece de repente, uns 3, 4 dias para ela sumir. Corre para o reumatologista. Doutora, quais são as suas considerações finais? Recado, inclusive, sobre tratamento para o nosso público em relação à gota. Então, o recado principal é a gente levar em consideração que todo tratamento, quando o médico sugere uma orientação dietética, isso faz tanto benefício quanto o comprimido que o paciente toma. Então, no caso da gota especificamente, isso é muito importante. Então, acho que esse é o recado mais... Seguir essa dieta, ouvir bem o seu médico, tem controle, né? Ter controle. Isso é que é mais importante. Muito obrigada pela presença, viu, doutora? Eu quero deixar os contatos da doutora Andréa Meirelles, que é reumatologista. 12, código de área, telefone 2108-4984, tá certo? 2103. É 03, isso que eu fiquei meio em dúvida aqui também. Poderia ser um 8 ou um 3, por isso que já perguntei. É 3, então. 12-2103-4984. Nas redes sociais, você tem artigos, assim? Tem. Onde que eu posso te achar? Eu tenho umas publicações na minha página do Facebook e da página da Clínica Mover. Da Clínica Mover. Isso. É só dar um Google lá, Clínica Mover, e você vai saber mais sobre outras doenças reumáticas, tá bom? Muito obrigada por ter vindo, dá um beijo. Eu te agradeço. Um excelente fim de tarde. E vamos cuidar da alimentação, menos picanha, mais lombinho.